Ezequiel 22, verso 26, está escrito assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu queria que você orasse comigo e que você levantasse um clamor para que nesses minutos que eu tenho aqui, nós possamos sair daqui entendedores de que estamos homenageando um homem de Deus, mas que há uma centralidade daquele que o governa, daquele que nos governa. E eu quero que essa palavra seja estendida a todos quantos estão aqui, que são pais, que são mães, que são líderes, que são pessoas responsáveis na vida. Tem algum responsável aqui na vida, em nome de Jesus? Então essa palavra é para você. Ergue as suas mãos, levante um clamor nesse instante. Gostaria de ouvir a sua voz orando, gostaria de ouvir o seu clamor. Pai, nós estamos levantando as nossas mãos e nós estamos pedindo que esta palavra seja como semente sobre solo fértil. Dá-me no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para que eu faça conhecido o mistério do teu evangelho. Eu também quero cooperar, ó Deus, e levantar minhas mãos sobre a vida deste homem de Deus, que comemora hoje 3 anos de ministério, Senhor Deus, na presidência desta casa. Eu louvo o teu nome, Senhor, e te peço que esta palavra não seja apenas uma palavra participativa, mas que seja uma palavra que nos conduza para um futuro favorável, que esse ambiente seja fechado para qualquer intervenção maligna e toda a humanidade não tratada, mas que seja totalmente liberado para a plena atuação do teu Espírito Santo, Senhor, porque assim como a chuva que cai do céu e para lá não volta, sem dar semente ao que semeia e pão ao que come, Senhor, assim a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, Senhor, sem antes fazer o que te apraz. Nós nos submetemos à veracidade da tua voz, em nome de Jesus o Senhor. Quem pode dizer um amém e aplaudi-lo mais uma vez, em nome de Jesus? Repita assim comigo antes de você se assentar: o tríplice perfil da pessoa que Deus busca. Só vocês. Então olha para umas 3 pessoas e diga isso para ela, depois pode se assentar, vai. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Pastor Sérgio, hoje o senhor está completando, estamos comemorando aqui os seus 3 anos de ministério na presidência desta igreja. Eu tive a honra de vir na sua unção de ordenação pastoral e estou tendo a honra de vir aqui nessa festa de 3 anos. Eu tenho uma expressão muito comum comigo, que eu digo assim, que Deus resolve no 3. Deus resolve no 3. Eu não sei o que Deus tem com 3, mas Deus resolve no 3. A Bíblia diz que Ele habita na eternidade e tira um pedaço dessa eternidade e chama de tempo, e parte este pedaço da eternidade em 3 partes, chamado passado, presente e futuro. Insere neste pedaço da eternidade chamado tempo tripartido um homem, onde ele resolveu dividir esse homem em espírito, alma e corpo. E o Deus que fez isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é o Deus que fez o Marcos Antônio Joaquim, que eu não tenho sobrenome, eu só tenho esse nome. Você pode me chamar de qualquer um dos 3.
As pessoas estranham porque eu não tenho sobrenome. Meu nome é Marcos Antônio Joaquim só. E todo mundo aqui sabe, tão bem, talvez melhor que eu, que o ministério de Jesus, muito embora o mestre tenha vivido nessa terra há 33 anos, o ministério dele foi de apenas 3 anos. Do 0 aos 30 anos, a gente conhece pouco da história de Jesus, quase nada, a não ser lá com 12 anos, mas depois desaparece, aparece com 30 e em 3 anos resolve tudo. Morre por mim, morre por você, e no 3º dia ressuscita. Então Deus resolve no 3. Então eu não acho que nós estamos aqui meramente celebrando 3 anos, mas eu quero entender que, profeticamente falando, é um tempo de resolução, é um tempo de definição, é um tempo de Deus dizer: inicia-se, inaugura-se uma nova etapa, porque nos 3 anos que completaram a morte de Jesus, onde ele morre, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, onde ele morre na cruz, a morte na cruz não foi o encerramento do ministério de Jesus, mas foi a inauguração do ministério do Espírito Santo. Então eu entendo dessa forma, e o que isso tudo tem a ver com o que eu acabei de ler agora, porque como é que você vai pregar num aniversário de um pastor e vai falar: o sacerdote é tão profundo, o sacerdote é corrupto, o profeta está roubando, o príncipe. Veja um detalhe, eu precisei ler tudo isso, porque dentro desse texto está o tríplice perfil de gente que Deus está procurando. Porque a gente conhece o texto áureo deste capítulo, busquei alguém que se colocasse na brecha, mas o texto não diz: eu procurei alguém que se colocasse na brecha. O texto diz: eu procurei entre eles. Eles quem? Eu li com você: os sacerdotes, os príncipes e os profetas. Deus não estava procurando qualquer um, porque quando Deus procura o que Ele quer, Ele tem endereço específico e perfil definido. Deus não procura por procurar, Ele não quer achar qualquer coisa ou qualquer um. Por isso que você e eu fomos achados por Deus, e você não é qualquer um. Só que nós precisamos nos enquadrar de alguma maneira, e aqui, meu pastor, com muito respeito eu lhe digo isso, que Deus derrame sobre a sua vida um desses 3, se é que já não existe, e que em dera Deus derrame esses 3 perfis. Perfil de quem de fato está liderando como um sacerdote, como um príncipe e como um profeta, porque Deus não estava aqui reclamando da profecia, do sacerdócio ou da vida principesca, mas porque Ele não achou no meio desses 3 níveis de pessoas. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus irá revolucionar a nossa geração, não é com um projeto político, mas por meio de homens e mulheres que têm cabeça de sacerdote, que têm coração, querido, de príncipe, que tem boca de profeta. E eu acho que eu estou no meio de alguma dessas pessoas aqui que pode dizer algo diante do Senhor. Mas nós precisamos entender que ser um sacerdote, ser um príncipe, ser um profeta implica em responsabilidades assumidas. E aqui eu quero desenvolver o que eu vou falar para você nesses minutos. Quem é este sacerdote que Deus está procurando? Quem é este príncipe, este profeta que Deus está procurando? Porque eu poderia aqui falar dentro da questão teológica comum: quem é o sacerdote, quem é o profeta, ok, tudo isso a gente pode falar um monte de coisas aqui. Se eu teologicamente fosse falar, eu te diria que sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus, que príncipes são aqueles que representam os homens diante dos homens, que profetas são aqueles que representam Deus diante dos homens. Teologicamente falando, é somente isso. Ser um sacerdote é representar o homem perante Deus. Ser um príncipe é ser uma representação política, governamental, de homem para homem. E ser um profeta é ser uma voz celestial no meio dos humanos.
Mas só que isso implica em algumas responsabilidades específicas, porque ser um sacerdote, ser um príncipe, ser um profeta tem a ver com responsabilidades específicas, e aqui eu quero desenvolver o assunto. E eu queria que você repetisse assim comigo: sacerdotes. Não, pode falar mais forte, diga: sacerdotes possuem a responsabilidade de estabelecer ambientes de ensino. Só vocês podem ir? Vamos lá? Ensino. Queridos, nós estamos vivendo uma crise onde todo mundo sabe tudo. A internet está aí para dizer concordo ou não concordo, eu acho ou não acho. Mas nós estamos necessitados de uma renovação, de uma unção tão grande, onde nós tenhamos competência para ensinar. Porque o que vai fazer com que essa próxima geração, com que a igreja prevaleça, é a conduta com o ensino de acordo com aquilo que ela tem adquirido. Porque todo ensino desemboca numa aprendizagem, e toda aprendizagem determina uma conduta. Oi? Tem alguém aí, gente? Todo mundo concorda? Então repita o que eu disse. Ué, você concorda com aquilo que você não entendeu? Diga: todo ensino. Eu não queria falar desemboca, né? Mas tudo bem, já aprendeu, então bora. Diga: desemboca numa aprendizagem. Diga: e toda aprendizagem define uma conduta. Diga assim: alguém me ensina, eu aprendo, eu me comporto. Então veja bem, todo comportamento é resultado de alguma coisa que alguém aprendeu. E se alguém aprendeu, alguém ensinou. Entenda isso para o bem ou para o mal. Toda essa conduta dessa geração é resultado de uma aprendizagem adquirida, de um ensino talvez maligno. Mas quando os sacerdotes de Deus se levantam, ensinos verdadeiros são estabelecidos, e a mentira nunca vencerá a verdade. Então eu quero declarar no nome de Jesus e profetizar que nós viveremos um tempo de muito ensino sacerdotal, porque está escrito que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém pode dar um amém nesse lugar em nome de Jesus? Por que eu estou dizendo isso? É esse perfil sacerdotal, meu pastor. Que Deus derrame muito sobre a tua vida, que Deus derrame muito sobre o teu rebanho, porque nós estamos vivendo no meio de pessoas, pais, professores, líderes desistentes por causa da resistência a um ensino verdadeiro. Quem lembra do nosso código do sim ou do não? Esqueceram, né? Tem que me convidar mais vezes, hein? Quando é assim, não, muito bem. Vamos no código, tá? Quem aqui já ouviu essa frase ou já falou? Já não aguento mais falar sobre isso. Eu falo e não aprende. Seu desistente. É aí que está o grande perigo. É essa ausência sacerdotal que faz com que a voz de ensino se cale. Então, em nome de Jesus, queridos, não desista. Porque quando nós temos uma resistência na aprendizagem, o que nós temos que olhar é como devemos ensinar. E não tem ninguém mais resistente a Deus do que o próprio ser humano. Mas Deus nos enviou o Espírito Santo, e apesar da nossa resistência, Ele tem a competência enviada por Jesus para nos ensinar em toda a verdade.
Eu quero que você declare isso no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor vai te dar essa competência, tanto de você aprender, mas não apenas o que você aprender, mas você vai ter uma boca de ensino, onde a ignorância não vai prevalecer. Por causa de quê, pastor Marcos? Porque o poder do inferno contra a família está na ignorância, mas o poder da família e da igreja contra o inferno está no conhecimento. E onde há ensino, há conhecimento, e onde há conhecimento, queridos, a libertação acontece, porque está escrito: então conhecereis a verdade vos libertará. Alguém vivo neste ambiente pode receber essa palavra em nome de Jesus. Deus está procurando gente com perfil sacerdotal, e sacerdotes têm a responsabilidade de manter e formar um ambiente de ensino, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, antes de passar para o segundo ponto, você atente para uma coisa: nunca abra mão de aprender uma coisa pela dificuldade de aprendê-la, porque a nossa tendência é desistir de aprender aquilo que a gente tem dificuldade, e a gente só desiste porque a gente não descobriu o verdadeiro valor. Mas Isaías 45 está escrito que Ele vai nos revelar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, e você vai declarar: eu vou aprender esse negócio, ainda que me custe a vida inteira, mas esse conhecimento vai me levar a novos níveis em nome de Jesus. Você diz um amém? Porque os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam corrompidos. Me tolere se eu bato sempre nessa tecla. Como professor, eu sou atacado todos os dias pelo desânimo, porque está difícil de ensinar, não pela incompetência de quem aprende, mas pela disputa de muitas vozes que concorrem com quem está ensinando, e a voz que te influencia define o teu destino, e só influencia quem é mais forte, e nós estamos do lado do mais forte. E nós não seremos apenas uma voz ouvida, nós seremos uma presença respeitada. Deus vai derramar sobre esta igreja uma unção sacerdotal. Deus, pastor Sérgio, vai derramar sobre a sua vida uma nova unção sacerdotal de ensino. Alguém pode dizer alguma coisa e dizer um amém nesse ambiente? Porque esse é o perfil da pessoa que Deus está buscando. Por isso que eu declaro profeticamente: seus filhos não serão desviados, seus filhos não serão do mundo, porque você não criou filhos para o mundo, você criou filhos para o reino de Deus. E o teu ensino vai prevalecer. Eu repito, o nosso ensino vai prevalecer. Mais uma vez eu digo, o nosso ensino vai prevalecer. Onde estão os sacerdotes aqui neste ambiente? Dê um grito de vitória neste ambiente, porque a nossa voz vai prevalecer. Eu busquei entre eles. Entre quem? Os sacerdotes. Eu procurei entre os profetas e eu não encontrei ninguém. Assim como os sacerdotes têm a responsabilidade de criar um ambiente de ensino, segundo lugar, profetas têm a responsabilidade de interpretação de uma revelação. Ô gente, fala alguma coisa, gente. O profeta tem a responsabilidade da interpretação da revelação divina, porque profetizar, querido, eu já falei isso aqui nessa tribuna, não é declarar uma coisa boa para alguém. Profetas legítimos antecedem a sua prédica com a seguinte palavra: assim diz o Senhor. Deus nos levantará como alguém que interpreta a voz dos céus, porque interpretações erradas reprovam. Tem gente aqui que já arrumou confusão, que já entrou em confusão, porque entendeu errado. Eu tinha entendido dessa forma, me perdoa aí, foi mal. Aí já era, já falou que não deveria ter falado. Porque mal interpretação nos levam a passar vergonhas sociais, quebrar princípios espirituais. Por isso há uma importância. Por isso, queridos, que até para orar a gente precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como deve. O Espírito Santo geme por nós, porque nós não sabemos nem como orar.
Olha a necessidade de termos uma intervenção do Espírito Santo, porque não há sacerdote, não há príncipe, não há profeta que seja legítimo sem a unção, e a unção não é um óleo, a unção é o Espírito Santo, é uma pessoa. Interpretar então é essa competência para compreender. E quanto mais imaturo, menos nós entendemos, porque o que impediu Samuel de ouvir Deus falando foi a sua imaturidade. Mas quanto mais nós amadurecemos, mais nós vamos interpretando a voz de Deus. E quando eu falo de interpretar a voz de Deus, é conseguir enxergar os direcionamentos que Ele quer nos dar. E o que eu quero dizer, não agora especificamente para o pastor Sérgio, mas aqui para Shalom, que Deus faça com que vocês compreendam a voz de Deus por intermédio da voz sacerdotal, da voz profética. E mais do que você se reunir para escutar um pastor, vocês possam interpretar a voz do Deus do pastor através dele. Que nós possamos ser esses intérpretes do coração de Deus, pessoas que compreenderam o que Deus de fato quer, e escutar a sua voz e pô-la em prática, porque o que vai nos fazer pôr em prática é ter a revelação, o discernimento, a interpretação, quando é o diabo que está falando, quando sou eu que estou falando, quando é Deus que está falando. E isso vai acontecer, e já aconteceu, porque nós estamos no 3º ano e Deus resolve no 3. Profetas têm essa responsabilidade interpretativa. E eu quero desejar isso não apenas para o pastor Sérgio, mas para você que é pai, que é mãe, que é líder, de que você será um tradutor da voz de Deus. Que no nome do Senhor Jesus as pessoas te ouçam e digam: agora eu estou conseguindo te entender. Queridos, percebam que intérpretes resolvem qualquer confusão de comunicação. É ou não é verdade? Intérpretes resolvem qualquer confusão de comunicação. Quando a unção da interpretação chega por causa da presença profética, nós estamos compreendendo o que Deus quer. Porque todas as vezes, queridos, que houve uma confusão na igreja, Atos simboliza isso, sempre houve uma voz profética para interpretar o que Deus queria. E nós estamos precisando disso, esse tempo de confusão que nós estamos vivendo, onde as linguagens estão se chocando. Todo mundo sabe que uma igreja dividida, ela resulta de uma linguagem não compreendida. Todo mundo aqui sabe que Babilônia significa confusão, onde as línguas foram misturadas. Mas, queridos, a solução de Babilônia é Pentecostes, porque enquanto em Babilônia as línguas se confundiram, em Pentecostes todos compreendiam o que todos falavam, porque estavam falando não de si, mas estavam falando das grandezas de Deus. No Pentecostes tudo se resolve. Alguém, por favor, diga alguma coisa, porque Deus vai nos dar essa unção profética interpretativa da voz dele. Aleluia! Você diz um amém? Só para passar para o 3º ponto, essa semana não, tem uns meses, eu fiquei preocupado, porque eu sabe, igreja sempre recebe uns camaradas que tem umas histórias tristes, né? Eu vim de longe, gibeonita, né? Eu vim de longe e eu estou precisando de dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro. Aí conta aquelas histórias, aí você não sabe se é verdade, se é mentira. Aí a gente fica assim, ouvindo. E eu comecei a aconselhar o camarada, falei um monte de coisa para ele. Ele falou uma coisa para mim, eu falei: eu não sei se ele está me elogiando, se ele está me criticando, se eu fico preocupado, se eu fico feliz. Ele falou assim: legal, pastor. O legal é que o senhor não fala igual o pastor. Eu falei, o que ele quer dizer com isso, rapaz? Eu falei, então, eu não, como assim? Não, porque o senhor está falando, eu estou entendendo. Eu falei, então o pastor não faz os outros não entender? Depois que eu fui tratado dessa minha confusão, eu entendi o anseio da alma dele. Ele estava carente de alguém que falasse de tal maneira que ele entendesse. Às vezes nós não estamos logrando êxito em algumas coisas, porque a nossa linguagem não é uma interpretação do que Deus quis dizer, mas daquilo que a gente entendeu. E só para passar para o último ponto, querido, te digo isso como professor: nunca coloque na tua prova
de acordo com o que você entendeu. Tem gente aqui que já se deu mal com esse negócio, e ainda olhou para a cara do professor e falou: foi isso que eu entendi. Aí eu faço a mesma cara e respondo: mas não foi isso que eu ensinei. Você ter entendido não é necessariamente o que eu ensinei. Por isso que uma irmã certa vez chegou para mim chorando, me tolere se eu já contei isso aqui, porque Deus falou que iria curar a filha dela. Eu fiquei feliz com ela. Meses depois, uns 2 meses depois, ela estava triste, reclamando de Deus, porque a filha dela estava profundamente doente, quando Deus havia dito que ela iria ser curada. Eu falei: olha, mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Mas ela está pior. Mas por que você acha que isso aconteceu? Deus falou que ia curar, eu suspendi o remédio. Eu falei: o quê? Se Deus falou que vai curar, eu suspendi o remédio. Deus falou que ia curar. Onde foi que Deus mandou você suspender o remédio? Eu queria falar uma coisa aqui, mas acho que eu não devo falar. Tá bom, tá bom. Vocês são muito, pressionam muito. Deus não tem nada a ver com a guerra que você resolveu arrumar. Mesmo que você tenha, porque crente gosta de trincar os dentes, fechar a mão, né? Em nome de Jesus, pode ser no nome de Jesus, se Deus não te aprovou, porque Deus não quer agir à base de permissão, Deus quer agir à base de aprovação. Agora, se Ele aprovar, meu irmão, não tem diabo que te segure. Mas que hoje você e eu tenhamos essa unção de profetas para interpretar a voz de Deus e poder falar com autoridade: assim diz o Senhor. Porque tudo é destruído quando nós quebramos o que Deus disse, mas tudo é construído quando nós vivemos o que Deus disse. Então você vai interpretar a voz do Senhor. Alguém, por favor, dê um glória a Deus nesse ambiente, porque eu tenho certeza que o Senhor quer nos fazer entender essas coisas. E por último lugar, em último lugar, assim como os sacerdotes são responsáveis pela criação do ambiente de ensino, profetas são responsáveis por estarem interpretando a voz de Deus. Os príncipes, por sua vez, eles são responsáveis pela transmissão de um legado. Diga: príncipes são responsáveis pela transmissão de um legado. Você sabe qual a diferença entre herança e legado? Muitas, porém eu quero destacar apenas uma. É que a ênfase de uma herança está naquilo que nós vamos receber, mas a ênfase de um legado está naquilo que nós vamos transmitir. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Herança tem a ver com coisas, mas legado tem a ver com princípios e valores. E nós estamos necessitados disso no meio dessa geração, de gente que tem uma cabeça principesca, porque tem uns que têm cabeça de principado, de ter uma mentalidade, porque todo príncipe era alguém que tinha um legado e tinha que manter esse legado, a fim de transmitir para o filho. Depois que ele se tornasse rei, ele só depois de um tempo, mantendo, preservando esse legado, ele entraria para o reino. Mas ele tinha que manter as mesmas características do pai. Ele tinha que manter os mesmos princípios e valores do pai. Então nesse momento Deus está dizendo: eu procurei entre eles, e os príncipes estão aí, deixando a desejar, os profetas da mesma forma, os sacerdotes da mesma forma. Então hoje, quando você entende essa realidade, queridos, o nosso nível de mentalidade se tornou muito mais, querido, de plebe do que de nobreza. E no capítulo 32 do livro de Isaías está escrito que o nobre pensa, projeta coisas nobres. Esse grande advento da internet está tirando a nossa nobreza de pensar. A gente pensa bobeira, ri de bobeira, fala bobeira e não projeta coisas nobres. Era tão comum, queridos, a gente chegar
para uma criança e perguntar assim: o que você quer ser quando crescer? Eu sou do tempo que as meninas falavam aeromoça. Quero ser médica, quero ser médico, quero ser... Ainda existe, mas uma boa parte, querido, eu quero ser artista, influência. A gente vai percebendo que, muito embora ele possa aproveitar essa ferramenta, mas nós estamos num empobrecimento tão grande que nós estamos precisando ser achados por Deus com mentalidade de príncipes. Independentemente, queridos, de qualquer situação que tenhamos, a menos que possamos comprovar que nós não somos filhos do rei, mas se nós somos, e sei que somos, nós estamos predestinados a vivermos essa nobreza de príncipes que tem a responsabilidade da transmissão de um legado. Como eu amei, pastor Sérgio, quando vi o irmãozinho aqui de 40 e poucos anos fazendo uma homenagem ao Senhor. Não sei se cadê o irmãozinho que estava aqui? Isso. Como eu amei. Foi irmão aqui? Como eu amei. Falei, meu Deus, aquilo ali é ele vendo a vivência de um legado que foi transmitido, de ver essas crianças que estão aqui, e se Jesus não voltar, serão os pastores dessa igreja, serão pastoras dessa igreja, serão homens e mulheres dessa igreja, porque é a transmissão de um legado. Esse é o nosso trabalho. Agora eu encerro de dizer o seguinte: assim disse o Senhor: eu busquei entre eles quem? Os sacerdotes, os príncipes, os profetas, e a ninguém achei. Eu procurei alguém que se colocasse no muro e tapasse essa brecha, essa ruptura, esse buraco, esse vácuo, esse vazio. Eu procurei alguém que se colocasse lá. Há uma sociedade com muitas rupturas, queridos, onde com facilidade os valores estão escoando e indo embora. Sabe por que as pessoas estão sendo cheias no domingo e vazias na segunda? Porque falta príncipes, sacerdotes e profetas que se ponham na brecha, para que não se deixe escoar os valores que Deus tem destilado sobre nós. Se qualquer ruptura houvesse nas taças que foram colocadas aqui, todo aquele vinho teria se escoado e não teria mais nada. Mas que no nome de Jesus, Deus te ache, Deus nos ache, Deus nos encontre, porque Ele disse: eu quero alguém que não apenas esteja no muro, mas alguém que se coloque na brecha. Eu encerro te dizendo isso: Deus não quer que você apenas esteja no muro. O muro é a obra, eu estou aqui na obra, mas você ser alguém que tem perfil de príncipe, de sacerdote, de profeta, para se colocar na brecha. Você não estar no muro, mas você ser parte do muro, porque Deus não chamou você para estar na igreja, Deus chamou você para ser igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, assim como disse Neemias, eu repito essas palavras: a grande e extensa é a obra, e nós estamos ao longo do muro, longe uns dos outros. Ou seja, há uma brecha, mas onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntei, e o Senhor pelejará por vós. E trombeta significa voz profética, trombeta significa a voz de Deus, e eu estou tocando a trombeta aqui hoje para dizer para você: se põe na brecha, príncipe, se põe na brecha, profeta, se põe na brecha, sacerdote, porque nós não vamos permitir com que essa ruptura permaneça e os valores do Senhor possam permanecer íntegros para a glória do nome dEle. Alguém diga um amém. Eu glorifico o nome dEle, porque Ele é digno de honra e de glória. Por favor, meu pastor. Bati meu recorde hoje. Pastora Sônia, eu não posso deixar sair daqui sem dizer uma coisa. É uma noite de muita surpresa, né? É ele mesmo? Posso continuar? Então, como eu ia dizendo, quarto tópico. Não, é só
Quebra-gelo você faz no início, né? Mas eu falei, não vai pegar. Mas eu confesso que eu tenho que confessar meu pecado. Quando aquela coreografia estava acontecendo aqui, que foram buscar o senhor, eu falei, não, ele não dança. Eu achei que fosse chamar o senhor para dançar. Eu falei, rapaz, aí a surpresa demais pro meu coração. Eu achei, quando te chamou, eu falei, rapaz, ele vai dançar mesmo? Dança? Eu gostaria de passar então a palavra. Deus os abençoe, que a boa mão do Altíssimo seja sobre a vida de vocês. Príncipes, sacerdotes e profetas, dê um glória a Deus e celebre a presença dele em nome de Jesus. Pastora Sônia, não é fácil também não, né? Ainda falando do cartaz ainda, gente, aquele cartaz, vocês viram o cartaz? Minha foto com o pastor Sérgio? Nós não estamos brigados não, viu, gente? Colocaram a gente de costa um para o outro. Amém. Pastor Marcos, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós estamos aqui celebrando o aniversário do pastor Sérgio. Ele ganhou muitos presentes, mas eu confesso que eu estou saindo daqui presenteada. Amém, igreja? E estamos encerrando o mês da família. Amém? Estamos saindo daqui presenteados pela palavra de Deus. Todas as vezes que o Senhor atende o chamado para estar aqui conosco, nós saímos daqui muito felizes, porque sempre tem uma porção nova da palavra do Senhor para nós. Amém? Queria apresentar outros visitantes que estão aqui conosco. Estou vendo aqui o pastor Alonso. Fica em pé, pastor Alonso. Pastor Alonso é o pastor que nós, todo primeiro domingo, estamos aqui orando pelo projeto do Centro de Recuperação. Então, pastor Alonso, essa igreja entende essa missão do Senhor, e eu queria te agradecer por estar aqui. Queria que vocês aplaudissem o pastor Alonso. Temos outros visitantes aqui. Queria pedir a todos os visitantes que ficassem em pé. Temos visitantes, estou vendo ali o Levi. Fique em pé aí, por favor. Irmanaí, cadê a Irmanaí? Fique em pé. Olha eu mexendo com a senhora. Olha, fique em pé, irmã. Tem mais visitantes? Fique em pé, gente, para eu ver, por favor. Lá atrás, uma irmã. Fique em pé, gente. Queria agradecer. Valdec? É isso? Gente, me ajuda aí, gente. Não é. Que Deus abençoe a presença de vocês. Queria pedir à igreja para que vocês ficassem aí próximo aos visitantes, dessem um abraço nesses visitantes. E eu agradeço a sua presença de vocês. Queria pedir ao pastor Sérgio para encerrar aqui, trazer uma palavra para nós de agradecimento. Cadê Samuel? Vem para cá, Samuel. Por favor. Eu digo sim ali, continua ali. Queria chamar a Silvia e o Léo aqui. Irmãos, eu tenho aprendido algo. Que ministério não tem a ver com que a gente possa carregar de conhecimento. Exercer o ministério é ser totalmente dependente. E por acaso Deus me deu uma canção que se chama Totalmente Dependente. É totalmente depender dele. Às vezes a gente acha que é possível fazer algumas coisas extraordinárias, e aí Deus vem nos lembrar que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. E eu sou muito grato a Deus por Deus ter me escolhido. Sou muito grato a Deus por estar no centro da história nesse momento da igreja, pelos pastores que vieram antes de mim, mas em particular pelo pastor Brant, os 13 anos que caminhei com ele. Os 13 anos que eu caminhei com o pastor Brant foram os 13 anos sem o meu pai. Logo assim que meu pai faleceu, eu vim para a igreja, e o pastor Brant foi o pai que eu não tive na minha adolescência, na minha juventude. Eu nunca fiquei triste no Dia dos Pais, porque de algum jeito ele se fazia pai para mim, e eu sentia saudade, claro, mas não sentia ausência de pai. E depois chegou o apóstolo Ezi,
Aí se foram 32 anos e de uma história extraordinária e linda. Então, 2 homens que marcaram a minha geração. Você não chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, ser pastor de uma igreja como essa é fantástico. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, e eu preguei isso essa semana, eu preguei uma mensagem logo depois da vinda da Casa de Davi aqui, no 3º seminário que eles fizeram. E eles liberaram uma unção aqui, que era a unção dos 4 seres viventes. E era uma coisa muito estranha. Talvez você vai falar: pô, pastor, estou falando disso, esse negócio deu maior B.O. na Casa de Davi. Não, irmão, a história é verdadeira. O problema é que a autoria foi tomada. Por exemplo, a história era do pastor Marcos, mas eu contei como se fosse minha. É só esse o B.O., ok? Mas continua sendo verdade. E aquilo me marcou tão tremendamente, porque eu me conheço, eu sei o que aconteceu comigo naquele dia, a unção que eu recebi aqui naquele lugar. E eu comecei a orar a Deus, que eu falei: Senhor, eu quero uma palavra da sala do trono. E eu me lembro disso, e Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu não foi sobre os seres viventes, mas Ele me fez reportar sobre os anciãos. Quando eles, depois dos seres viventes adorarem, eles tiravam suas coroas e prostravam-se aos pés do Senhor. Eu queria dizer algo para a igreja: eu nunca vou caminhar por causa do ministério, eu sempre vou caminhar por causa do trono. E eu quero dizer algo para os irmãos: eu tiro a minha coroa de pastor para o Senhor, eu tiro a minha coroa de ministro do Evangelho para o Senhor, porque não há nada que me governe que seja maior que Ele na minha vida. Então eu quero dizer isso para os irmãos, que não importa onde Deus me leve ou que Ele me dê, o Senhor será o governo sobre todas as coisas. Eu aprendi naquela palavra, e eu vou ministrar isso daqui a pouco, um outro dia, de que a gente precisa realmente entregar governos à mão de Deus. E essa semana a gente foi surpreendido. Algum tempo atrás, o Léo fez uma ressonância por causa de uma infecção urinária. E essa ressonância, o médico falou: tem um negócio aí que eu não vi legal. E encaminhou a gente para o reumatologista. E aí essa semana o Léo foi laudado com uma doença autoimune. A gente nem sabe o que isso vai dar. A gente sabe que vai ser um caminho difícil para a gente. Essa doença provoca desgaste na coluna do Léo. Léo é um pouco curvado, agora a gente sabe disso, já por causa dessa enfermidade. E o fim dessa enfermidade é não andar mais sem tratamento. Tem tratamento. Mas eu quero dizer algo para a igreja. Vem cá, Silvia. A gente vai tirar essa coroa, irmãos. Essa coroa não nos governa. Essa coroa dessa enfermidade, ela vai ser depositada aos pés do Senhor. Quem nos governa é o Senhor. A gente não vai mudar a nossa canção, a gente não vai mudar a nossa adoração, a gente não vai mudar quem somos em Deus. E hoje eu queria compartilhar isso com você. Sabe, para te dizer algo: quem te governa é Deus. Ele é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua família. Você não anda por vista. Talvez você nos veja chorando, mas a gente vai chorar nos pés do Senhor. E a gente está numa confiança assim extraordinária, que Deus trouxe isso à luz para cuidar do Léo e cuidar da nossa casa. Então eu queria te dizer que quando você nos olhar, lembre-se de algo: não haverá uma coroa sobre as nossas cabeças. Nós não estamos atrás de títulos. Eu nunca pedi ao apóstolo Ezi para me consagrar, nunca. Eu nunca pedi ele para pregar. Aliás, eu não estava na agenda daqueles que iriam ser consagrados.
estava cuidando de coisas, e de repente o Senhor, assim como Davi, falou: está faltando ainda alguém? Eu queria deixar essa palavra para você. Hoje eu e minha casa, a gente quer se prostrar diante do Senhor, a quem nós decidimos servir, e é em volta do altar que eu quero estar. E a gente quer dizer para Ele nessa noite que tem sido muito bom até aqui, e nós não temos nenhuma dúvida do bom cuidado dEle, mas a coroa a gente deposita aos pés do Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé. As tuas promessas, Deus, eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Oh, eu digo sim. Oh, eu digo sim, Senhor. As tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro lugar. Toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro lugar. Toma o teu lugar, primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro. Toma o teu lugar, vem, oh vem, oh vem, oh vem me envolver no teu amor, vem, oh vem, oh vem me envolver no teu amor, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. foi o teu amor. Senhor, diante de Ti, do Teu altar, do Teu povo, eu quero depositar a coroa de pastor, a coroa do ministério. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou sempre caminhar por Sua causa. A minha vida, meu coração é Teu, e o Senhor é governo sobre todo e qualquer governo na minha vida. Hoje a gente te entrega a coroa dessa enfermidade também, Senhor, aos Teus pés, porque, Senhor, não é ela que vai nos governar, é o Senhor que será Senhor também na vida do Léo e na vida da Silvia. E hoje a gente quer te dizer, Senhor, que nós te honramos com coroas, com dores, com medos, com dúvidas. Nós te honramos com a nossa vida. Eu quero te agradecer pela igreja, quero te agradecer por esse lugar que o Senhor me deu por casa, quero te agradecer por esse povo que o Senhor me deu por família. E obrigado pela uma certeza que carrega no meu coração, de que o Senhor ainda tem muito e muito, muito, muito mais para fazer entre nós. Eu quero impor as minhas mãos agora sobre o teu povo,
e abençoar cada casa e cada família, e que também teus filhos possam depositar coroas aos teus pés, sejam elas quais for, para que a gente possa trazer notório todos os dias que o Senhor é quem nos governa. Que seja assim, na autoridade do poder do nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir os tesoureiros aqui, me perdoem, irmãos, eu quero terminar esse culto ofertando. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E se você quiser me acompanhar, você é muito bem-vindo. A gente está encerrando o mês da família. Quantas palavras, desde o pastor Flávio, meu Deus, sabe, eu preciso levantar um tributo de adoração ao Senhor, pela minha casa, aí você vai dizer assim: pastor, se a gente tivesse combinado isso, a gente estaria preparado. Irmãos, não é combinar nada. Adoração não se combina, adoração a gente carrega. Então por isso que eu não te combinei nada com você. Mas a gente vai selar esse culto dessa noite com um tributo de honra. Não porque a tesouraria precisa de algum recurso, é para nada disso. É só para dizer para o Senhor que Ele é governo sobre as nossas vidas, que Ele é Senhor sobre nós. Então faz assim com as suas mãos. Senhor, nós vamos levantar um tributo de honra no encerramento do mês da família, nessa festividade de 3 anos de ministério. Nós queremos render graças a Ti pelo Teu bom cuidado, pelo Teu senhorio, pelo Teu governo, por quem Tu és para cada um de nós em particular. Então agora, Senhor, que o Senhor receba, através de recursos financeiros, que o Senhor receba a nossa adoração, de cada casa, de cada filho, de cada família. Que seja assim, na autoridade do poder do nome de Jesus. Eu vou fazer uma oferta em nome da minha casa, da minha família, e eu te convido a fazer o mesmo. Então fique à vontade, você pode vir aqui, você pode usar os QR Codes, você pode usar as máquinas. Deixa Deus te usar aí. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao Teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. As Tuas promessas, Deus. Eu digo sim, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Tomo o Teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Tomo o Teu lugar. Vem me envolver com Teu amor. Queria te convidar a ficar em pé. Quando você sair lá atrás, a nossa casa que quis compartilhar com você uma doçura. Então vai ter uma fatia de bolo lá, você vai receber. Se sinta de verdade tocado pela minha casa e pela minha família. Eu quero agradecer a Cíntia, que sempre nos abençoa. A gente falou aqui de conquistas, né? A gente não botou o telão, a gente não botou a ilha. Essa ilha nasceu ontem, irmãos. Loucura! Essa ilha aqui da bateria nasceu ontem. Jorginho, Devanil, Samuel, uma turma aí trabalhou aqui até tarde. E pra vocês terem uma ideia, se nós fôssemos comprar essa ilha,
a gente gastaria o dobro do que gastamos. O triplo. Mas já aqui nós temos adoradores, sabe, que adoram, que ofertam, que saíram daqui quase meia-noite. E assim, quando eu cheguei aqui, eu olhei, o Samuel mandou uma foto, e eu falei, caramba, tá igualzinha dos caras lá. Maneiríssimo, Deus abençoe vocês, sabe? Então é mais uma conquista que Deus está nos dando, tá bom? Que Deus te abençoe, que você vá para casa muito feliz. Amanhã, pastor Alonso vai estar conosco de manhã, vai trazer uma palavra, falar um pouquinho sobre missões urbanas, sobre evangelismo. A gente vai estar recebendo o pastor Alonso aqui. Então vem para cá se você quer ouvir um pouco sobre o que é missões, sobre um trabalho no centro de recuperação. Então você vem para cá. À noite, Santa Ceia. Deus te abençoe. Bom retorno para tua casa, um bom descanso. Obrigado por tudo. Eu amo o Senhor, eu amo ser pastor, eu te amo demais. Deus te abençoe e vai em paz. É para eu ir lá? Espera aí que eu vou passar primeiro aí.